Então, pessoal, dando continuidade a nossos estudos sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos falar um pouquinho sobre o teorema de Tales, né? Não confunda com Pitágoras. Nós vamos falar de um teorema que usa alguns aspectos aí de razão, né? Usa da propriedade da razão e proporção. Ok? Mas como que ele utiliza a regrinha de razão e proporção em duas retas paralelas cortadas por transversais, ou duas ou mais retas paralelas cortadas por transversais. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Três retas, né? Três retas cortadas por duas retas transversais, ok? Então, nós vamos nomear agora as retas, a reta R, né? Reta S e reta T, ok? Os pontos, vamos nomear os pontos, que é muito necessário, que é o que é mais necessário aqui. Ponto, 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 ponto e ponto, ok? Aqui. Aqui nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, ok? Aqui nós temos o ponto D, ponto E e ponto F. Mas como que se dá essa relação de razão e proporção, de proporcionalidade por essas retas, pelo que Tales fez? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a formação desse segmento aqui, A e B, AB, dividido, deve ser proporcional a BC. Assim como esse lado deve ser proporcional a esse. Igual a segmento de reta, o símbolozinho, DE, segmento, deve ser proporcional a EF, ok? Essa é a razão, é a proporção do teorema de Tales. Por quê? Se aqui, por exemplo, AB equivale a 2, BC deve ser igual a 4. Deve ser 2 vezes AB, ok? Por quê? Aqui ficaria 2 sobre 4, ok? Igual. DE equivale a, vamos supor que equivale a 3. E se DE equivale a 3, o EF deve ser 2 vezes 3, deve ser igual a 6. Então, 3 dividido por 6. 2 dividido por 4 é igual a 0, 0,4. E 3 dividido por 6 é 0,4 também, ok? Então, eles são proporcionais um ao outro, são iguais a relação desse segmento e da divisão desse segmento e desse segmento, ok? É interessante lembrar que razão é igual a divisão, né? Divisão entre esses segmentos. E que se a gente for cruzar, né? Uma regra de 3, por exemplo, AB, segmento AB vezes segmento EF e segmento BC vezes DE, nós temos aqui segmento AB equivale a 2
E segmento EF equivale a 6. 2 vezes 6 é igual a segmento BC equivale a 3, equivale a 4. E segmento DE equivale a 3. Ou seja, nós temos 2 vezes 6 igual a 12 e 4 vezes 3 igual a 12 também. Então, nós temos mais aqui uma confirmação, uma ratificação de proporcionalidade, ok? Ambos são proporcionais, são iguais. Então, vamos fazer uma aplicaçãozinha ou um exercíciozinho. Geralmente, exercícios como esse cobram um exemplo de 3 ruas cortadas por 2 avenidas, entendeu? Seria 2 avenidas transversais e as ruas seriam paralelas, certo? E pede para achar os valores em metros, a distância dessas ruas e dessas avenidas. É um exemplo, sabe? Então, nós temos aqui uma rua embaixo. Não, temos aqui 3 ruas. Vamos fazer aqui invertido. 3 ruas paralelas. E 2 avenidas cortando essas ruas na transversal. Ok? Aqui. Aqui as 3 paralelas, ok? Quais são os valores dados na questão? Os pontos primeiro, né? Vamos supor que é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto E, ponto D, né? Ponto E e ponto F, ok? Quais são os valores? Dá para fazer mais em P's, mas enfim, deu para entender. Quais são os valores de x, né? D equivale a x, eu supor que ele dá o valor de EF equivalendo a 16 e AB equivale a x menos 2 e BC equivale a 8, ok? Esses são os valores dados na questão e ele quer que você ache o valor de x nessa questão. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai fazer aquela formulazinha de Tales, do teorema de Tales, né? Primeiro, AB dividido por BC, certo? Igual a DE dividido por EF, ok? E que nós vamos ter aqui? Vamos colocar os valores. AB equivale a x menos 2, dividido por BC equivale a 8. Assim como DE equivale a x e EF equivale a 16. Agora, é só a gente multiplicar na transversal, terceiro passo. X menos 2 vezes 16 igual a 8x. Vamos desenrolar isso aqui, né? 16 vezes x e 16 vezes 2. 16x mais com menos, menos. 16 vezes 2, 32, igual a 8x. Trazemos para o outro lado, menos 8x igual a mais 16x igual a 32, ok? Menos 8x mais 16x, nós temos mais 8x igual a 32. X é igual a 32 dividido por 8. X é igual. Então, nós temos aqui que x é igual a 4. Esse é o valor de x.
Colocando os valores, nós temos então que A e B, que equivale a x menos 2, é o mesmo que 4 menos 2, que é igual a 2. Então, AB é igual a 2. O outro valor, DE, é igual a 4, ok? Então, nós achamos os valores dos segmentos dessas ruas. Então, essa rua aqui, daqui de um ponto até esse ponto dessa avenida, né? Equivale a 2 quilômetros, por exemplo. Assim como essa daqui também equivale a 2 quilômetros, essa aqui equivale a 4 quilômetros, ok? E a soma delas, tá tudo cálculo, enfim. Mas é basicamente isso, tá? O teorema de Pitágoras, de Tales. E essa sempre é usando a questão da razão e proporção. Não é tão nada muito difícil, mas é interessante de saber. Até a próxima e até mais.